Deuteronômio 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 1 ao 8. Que diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Obrigado, irmão João. E dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Amém? Irmão, quem acompanhou a pregação, a ministração de manhã? Palavra abençoada do nosso irmão Lailton, palavra abençoada por Deus, que falou a respeito daqueles que deixaram o primeiro amor, que deixaram as primeiras obras. E foi uma palavra que vale a pena, irmão. Você que não assistiu, entra lá no canal Missão de Fé Oficial e assista a mensagem pela manhã. Amém? Irmãos, e nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 20. E primeiro, o que significa este nome deste livro, Deuteronômio? Deuteronômio significa a segunda lei. E eles têm este nome porque é a representação da lei antiga para a nova geração. Ou seja, a primeira havia morrido no deserto e a segunda estava se preparando para entrar em Canaã. E o autor deste livro, o próprio Moisés, foi testemunha e autoria do livro. Mas nós devemos executar o último capítulo, que é o capítulo 34 de Deuteronômio, o conteúdo cujo narra a morte de Moisés. Então há um grande consenso em atribuir esta última palavra a quem? A Josué, o seu sucessor, ou seja, o substituto de Moisés. Então este livro ele foi escrito, de acordo com os estudiosos, aproximadamente em 1405 a.C. Então Deuteronômio ele é um livro recheado de histórias sobre a retomada ao passado, uma retrospectiva da história de Israel, além de uma espécie de renovação da lei. Então esse livro foi um dos livros de Moisés mais atacado pela alta crítica, mas ele também foi um dos livros que foi mais lembrado no Novo Testamento, e foi um dos livros que também foi bastante mencionado, mais de 80 vezes por Cristo Jesus, mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então, irmãos, e neste versículo 1, se nós olharmos o título que começa, o capítulo 20, diz as leis da guerra, ou seja, algumas instruções a respeito da guerra, que o povo deveria tomar certas precauções antes de ir para a guerra.
E o objetivo, meus irmãos, que eu quero trazer dessa mensagem para nós, é que nós devemos realizar sem medo a obra que Deus tem nos confiado. E nós vamos pegar algumas dessas instruções para a nossa vida, para nós realizarmos a obra de Deus sem medo, sem pavor. E esse texto, além de fazer parte de algumas instruções para Israel em relação à guerra, é bom nós entendermos, meus irmãos, que nós não estamos indo para uma guerra como aquele povo estava indo, ao menos contra países, mas apesar das diferenças, também existem grandes semelhanças, e o assunto desse texto, meus irmãos, ele pode muito bem nos falar. E a ênfase geral dos versículos é a respeito sobre o medo. Nós vamos ver que nestes 8 versículos vai tratar a respeito do medo. Então, veja que nesses versículos existem várias expressões falando sobre o medo. Aí no versículo 1 diz assim: não terás temor, ou seja, em outras traduções tem dizendo, não terás medo. No versículo 3 diz, não desfaleça. E ainda mais, no versículo 3 diz, não tenhas medo. E por aí vai, não temais, não tremais, não vos aterrorizeis. E no versículo 8 fala sobre o homem medroso. Qual é o homem medroso? E no versículo 8 também fala sobre o coração tímido. Que o homem que tinha um coração tímido voltasse para casa e consertasse de alguma forma o seu coração, para que o coração de seus irmãos também não se tornassem tímidos. Então, meus irmãos, eu tenho uma certa impressão de que o medo, ele é um dos maiores inimigos na guerra. Por isso, os líderes de Israel, meus irmãos, eles admoestavam os seus soldados. Eles diziam, lancem fora o medo. E nós, meus irmãos, também temos lutas. E nós estamos espiritualmente dizendo, no meio de uma guerra. E quero dizer que a partir de hoje, se você é temeroso em fazer a obra de Deus, lance fora o medo. E o medo, meus irmãos, além de prejudicar a obra de Deus, medo de você levar o evangelho para certas pessoas, o medo também, ele atrapalha a obra de Deus e atrapalha a sua vida espiritual. O medo também, meus irmãos, indica uma certa falta de fé na vida do cristão. Porque se o crente ele vive, ele anda com medo de perder a salvação. Se o crente, um servo de Deus, ele anda com medo de morrer, de partir. Se um cristão ele anda com medo de perder um bem material, se um crente, um cristão, ele tem medo de perder algo na sua vida, isso também, meus irmãos, representa uma evidência de falta de fé na vida do crente. E o crente ele não pode andar temeroso, meus irmãos, a respeito dessas coisas, a respeito de levar o evangelho de Deus. O cristão, de certa forma, ele tem que andar com a sua cabeça erguida, sabendo que se ele partir desta vida, ele terá uma coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, nós devemos lançar fora o medo, porque ele é uma evidência da falta de fé. Ah, irmão, eu tenho fé, eu demonstro a minha fé com as obras. Mas por que é que você ainda tem medo de perder a sua salvação? Se você tem a certeza, a convicção no seu coração, por que ainda você tem medo de perder a sua salvação? É uma evidência que ainda há falta de fé na sua vida. É uma evidência de que você ainda está com falta de fé. E aqui, meus irmãos, no versículo 1, o texto fala contra o inimigo que pode ser poderoso, com um exército numeroso, com muitos cavalos e carros, mas que não deveria ser temido. Olha, diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo.
o rei que ia à frente dessa peleja, o melhor soldado que ia na frente dessa peleja, deu essa instrução dizendo: quando você vê povo maior, numeroso do que ti, com carros, cavalos, vindo sobre ti, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Aí você pode dizer: irmão, mas eu tenho medo, porque os falsos profetas, ele tem multidões seguindo eles, porque os hereges têm multidões de gente seguindo eles. Irmão, se eu pregar o verdadeiro evangelho, sem heresias, sem distorção, meus irmãos, eu tenho medo de que um falso profeta desse venha e mande alguém tirar a minha vida, porque eles têm numerosas igrejas, eles têm numerosos povos seguindo eles, ele tem gente poderosa, gente de alto patente social seguindo eles, e eles podem se irritar contra mim e mandar alguém vir tirar a minha vida. Meus irmãos, nós estamos diante de uma guerra espiritual, nós estamos de uma guerra, meus irmãos, contra o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. E nós, meus irmãos, nós temos que ter essa certeza, que o verdadeiro evangelho sempre vencerá o falso evangelho. Porque qual é a certeza que nós temos? Que o Senhor está conosco. E meus irmãos, e o exército oposto, que vem com as suas falsas heresias, com as suas falsas profecias, eles podem até achar que Deus está com eles, mas meus irmãos, nós temos que ter essa certeza, que Deus está conosco, e por mais que seja grande a batalha espiritual, nós temos que ter essa certeza, que nós venceremos. E Deus, meus irmãos, já havia agido em favor deste exército antes, e se aquele povo viesse a temer, era duvidar que Deus havia agido no passado para eles. Esta obra, meu irmão, que Deus colocou nas tuas mãos, você está até aqui hoje, porque Deus agiu no teu passado. Deus, ele agiu na tua vida passada, para que você estivesse aqui hoje, nesta noite. Deus agiu na tua vida no passado, para você, irmão, irmã que está acompanhando online, você estivesse aí hoje. E se você vier agora, no meio desta caminhada, a duvidar de que Deus está contigo, de que Deus está contigo nessa batalha, é você estar duvidando que Deus não agiu no passado na tua vida. E se Deus não agiu no passado na tua vida, quem mais teria agido no teu passado para que hoje você estivesse aqui? Ah não, porque o irmão fulano falou dessa mensagem e eu passei a crer. Deus agiu primeiro na vida do irmão que levou a mensagem para ti, para você estar aqui nesta noite. Então as instruções para aquele exército eram para que eles não tivessem medo. Por mais que os carros fossem muitos, os cavalos fossem muitos, os soldados fossem muitos, não viesse temer. E olhar, meus irmãos, para os inimigos poderosos, grandes, e você temer, é o mesmo que você dizer que com estes Deus não pode. Se você olhar para o exército que está diante de ti, e você dizer: eita, este exército é grande demais, este exército é forte demais. Se você duvidar em teu coração, temer este exército que está diante de você, meus irmãos, é você dizer que com este Deus ele não pode. E nós sabemos que Deus sim pode todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Para Deus, meus irmãos, nada é impossível diante dos seus olhos. E se nós olharmos para os obstáculos que estão à nossa frente, os obstáculos que você passa no dia a dia, na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, sentimental, na tua vida financeira, seja ela
vinil, de nível pessoal ou da igreja, é temer, ou seja, é demonstrar a falta de fé, é dizer que Deus não é tão forte assim. Irmão, nós temos que ter essa certeza que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e jamais nós possamos ter medo diante das dificuldades, os obstáculos da nossa vida. Portanto, meus irmãos, lance fora o medo, creia no Senhor e entregue os seus cuidados na mão de Deus. Entregue os teus cuidados na mão do Senhor. Irmão, este problema que eu estou passando, esta enfermidade que eu estou passando, é grande demais. Eu estou com medo, irmão. Tenha fé, lance fora o medo, entregue os seus cuidados na mão do Senhor. O medo, meus irmãos, ele não deixa nenhum tipo de exército vencer. Por isso que estas instruções nos versículos é para que aquele que tinha medo voltasse para sua casa, consertasse, lançasse fora o medo, e depois assim, depois que lançasse fora o medo, dissesse sim, nós podemos vencer, voltasse à guerra. O medo, ele deve ser lançado fora, porque ele não nos deixa vencer. Se você tem um medo de ingressar numa faculdade, você nunca vai vencer. Se você tem medo de ir atrás de um emprego, tendo medo de achar um patrão ruim, você nunca vai vencer na vida. Se você tem medo de sair das heresias e dizer, eu vou perder muitas amizades, você nunca vai vencer. Se você tem medo, meus irmãos, de combater contra o falso profeta, se você tem medo de combater contra os hereges, você nunca vai vencer espiritualmente. O medo, meus irmãos, ele pode ser lido nessas entrelinhas da mensagem, destes versículos. E qual era a maior preocupação daqueles líderes na guerra? Era vencer, meus irmãos. Então veja que estes homens, eles tentavam afastar o medo de seus soldados, porque eles queriam vencer e sabiam que o medo não deixariam eles obter êxito. Então lance fora o medo, porque ele não nos deixa vencer. O medo, meus irmãos, de certa forma, ele nos paralisa. Nós ficamos estagnados, nós ficamos parados. Já imaginou, meus irmãos, que quando o pastor Jardel fundou este ministério, ele tivesse medo das pedradas, dos falsos profetas, ele tivesse parado, esta obra, meus irmãos, não tinha crescido, não tinha caminhado. Muitas almas não teriam conhecido este evangelho, porque por causa do medo teria parado, fechado as portas, com medo dos falsos profetas, com medo dos hereges. E quantas pessoas, meus irmãos, vivem com medo, andam com medo. Eu vou vestir essa camisa, o dízimo é obrigatório, fidou junto com a lei, mas eu vou morrendo de medo. Eu vou usando esta camisa para a igreja, de certa, assim, né, melhor dizer, para a igreja com esta camisa, mas eu vou morrendo de medo de alguém me barrar. Esta mensagem foi poderosa, eu não posso compartilhar esta mensagem não, eu não posso compartilhar no meu status do WhatsApp não, no Instagram, no Facebook não, porque senão, ai meu Deus, eu tenho medo. Tem medo, meus irmãos, de ser criticado pelos falsos profetas. Vai viver a vida paralisado, sem pregar o verdadeiro evangelho. Então, meus irmãos, perceba o quanto nós não fazemos por puro medo. Pequenas coisas, meus irmãos, que nós deixamos de fazer na nossa vida espiritual, por causa do medo. Não, eu não posso fazer algo na obra porque eu tenho medo. Não, eu não posso fazer isso na obra de Deus porque eu tenho medo.
Não, eu não posso ir para um culto campal porque eu tenho medo. Não, eu não posso pregar o verdadeiro evangelho no culto campal porque eu tenho medo. Quantas pessoas, meus irmãos, que têm medo de sofrer. Quantas pessoas que têm medo de se expor, meus irmãos, de não ser aceito e não ser aceito e ser chamado de ridículo. Meus irmãos, o próprio Cristo, meus irmãos, Ele sofreu por causa, meus irmãos, que levava o verdadeiro evangelho. Porque Ele mesmo, meus irmãos, se autotestificava o verdadeiro, o verbo, a palavra de Deus. Porque Cristo, meus irmãos, pregava a palavra genuína. Porque Ele pregava que Ele mesmo, a sua carne era o próprio pão, e o seu sangue, meus irmãos, era verdadeiramente bebida. E essa mensagem enlouquecia os fariseus e saduceus daquela época. E hoje muitas pessoas não querem levar o verdadeiro evangelho para não receber pedradas, não ser chamado de ridículo, não ser chamado de herege, porque na boca desses falsos profetas é eles que chamam nós de hereges, sendo que eles acrescentam, falam algo além do que está nas escrituras sagradas. O medo, ele nos paralisa e não nos deixa vencer. Já imaginou, meus irmãos, se pequenas coisas da nossa vida nós tivéssemos parado? Se nós disséssemos, não, eu não vou tentar isso, eu não vou fazer isso na minha vida, porque eu tenho medo. Não, eu não vou entrar nesse relacionamento, porque eu tenho medo. Não, eu não vou me casar, porque eu tenho medo. Ou seja, a pessoa vive uma vida paralisada espiritualmente. Então, meus irmãos, eu quero dizer que nós avancemos. Avance. Conquistando, meus irmãos, pessoas para o nosso Deus, através do verdadeiro evangelho, não deixando, meus irmãos, que o medo de certa forma venha nos paralisar. O medo, meus irmãos, ele é contagioso. Irmão, mas o medo não é uma doença, não é uma lepra, não é, mas ele é contagioso. Lançar fora, meus irmãos, o medo é importante porque ele é contagioso. Veja o que diz o versículo 5 e o 8. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vai e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro logre. E qual é o homem que está desposado com a mulher e ainda não a recebeu? Vai e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E o versículo 8, olha aí. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu. Por que que aquele homem tímido, medroso, tinha que voltar para casa e se consertar? Para que o coração de seus irmãos também não se tornasse igual o dele. Ou seja, deixa bem claro que o medo, ele é contagioso. E aquele que é pessimista, que é tímido e medroso, ele é altamente contagiante, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o medroso, ele sempre vê a parte pior da coisa. Ele sempre acha que não vai conseguir. Ou seja, ele é um desestímulo constante. O medroso, ele desestimula qualquer pessoa que esteja posta a tomar uma decisão.
O medroso, ele vê o pior da coisa. Não, mulher, não vai atrás desse emprego não. Porque tu já imaginou se acontecer isso no teu emprego? Tu já imaginou se quando chegar lá o teu patrão for um patrão ruim? Desestimula qualquer pessoa. Aí a outra pessoa escuta isso, não vou não. Então tá bom, vou não. Ou seja, o medroso, ele desestimula qualquer pessoa. Ele é um estímulo constante. Só vê a parte pior. Eita, os carros são muitos, os cavalos são muitos. Eu estou com medo. Ele só vê a parte pior. Ou seja, ele não vê a vitória depois. Então, meus irmãos, quantas conquistas não deixaram de ser efetuadas porque alguns desestimularam pessoas até mesmo da sua família, até mesmo desestimularam pessoas da própria igreja. Mulher, não posta esse tipo de mensagem no Facebook não, tu vai arranjar confusão para a tua vida. Mulher, não fala sobre o dízimo não, que tu vai arranjar confusão para a tua vida. Mulher, não prega sobre o falso profeta. Homem, não ensina sobre os falsos profetas, que tu vai achar problema, confusão para a tua vida. Ou seja, ele é um estímulo total. Ele não faz e não deixa os outros que quer fazer. Então, meus irmãos, eu quero alertar a todos que estão aqui, estão acompanhando online. Quando nós agimos de forma pessimista e medrosa em relação aos objetivos, meus irmãos, de levar o verdadeiro evangelho, de certas coisas da nossa vida, meus irmãos, nós estamos de certa forma destruindo as forças das pessoas que nós estamos estimulando. Ou você acha que tirar a força da pessoa é você deixar uma pessoa sem comer, sem beber água? Não, quando você se estimula alguém, você está tirando as forças daquela pessoa. Você está tirando o ânimo, a força, a alegria daquela pessoa. Os comandantes de Israel, eles mandavam, meus irmãos, na mesma hora, os medrosos iam embora. Então, meus irmãos, eu quero alertar a todos e pedir em nome do Senhor Jesus, que lancem fora o medo para não contagiar o seu próximo. Você tem um medo na tua vida, que não te deixa caminhar à frente. Você tem um medo na tua vida, que é algo que estimula qualquer pessoa. Lance fora este medo. Ore ao Senhor, implore ao Senhor: Senhor, lança fora de mim o medo. Meu Deus, lança fora esse medo da minha vida, de ter medo de perder a minha salvação. Senhor, lança fora, meu Pai, este medo, ó Deus, de que este meu familiar, meu Pai, perca a salvação. Lança fora de mim, meu Pai, este medo. Lança fora o medo. Lança fora o medo. O medo para o cristão, meus irmãos, ele é algo infundado. Se nós olharmos e observarmos na Escritura Sagrada, não há algo nas Escrituras Sagradas que diga que o cristão tem que andar com medo. Mas nós vamos ver, meus irmãos, nas Escrituras, homens que tinham a sua cabeça erguida e não tinham medo de levar o Evangelho de Deus. Este medo na vida do cristão, ele é um sentimento infundado. Não tem fundamento, meus irmãos, para o medo ter vida na vida do homem. O medo, ele não tem uma razão de ser na vida do cristão. Olha o versículo 3 e o 4.
E disse-lhe: ouve, ó Israel, hoje vós achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem vos aterrorizeis diante dele. E o versículo 4: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar. O Senhor, Ele está conosco, irmão. O Senhor está contigo. Se nós estamos aqui, se você está aí acompanhando online, é porque o Senhor está conosco. Deus, meus irmãos, é quem vai pelejar por nós. Não é nós pelas nossas próprias forças, meus irmãos, que vamos pelejar, meus irmãos, na nossa vida diária, na nossa vida espiritual, na vida, meus irmãos, ministerial. Não, é o Senhor que vai pelejar por nós. Por que é que Deus mandou apenas 300 homens para a batalha? Porque era Deus que estava dizendo: é eu que vou pelejar com eles. Por que é que Davi, meus irmãos, com apenas umas pedrinhas, foi lutar contra o gigante? É porque Davi tinha certeza que era Deus que ia pelejar com ele. Os israelitas, meus irmãos, eles não tinham motivo para temer, pois Deus estava com eles. Nós, meus irmãos, também não temos motivos para temer, pois Deus, Ele está conosco. Aí você pode me dizer: irmão, os desafios são grandes. Os perigos também eles podem ser grandes, mas aquele que está conosco é muito maior. Lance fora o medo, meus irmãos, porque não há motivos para você temer. Temos ao nosso lado, à nossa frente, conosco, o nosso Criador dos céus e da terra. E para concluir, meus irmãos, lance fora o medo. Se Deus ele tem colocado em seu coração, meus irmãos, grandes alvos a serem alcançados, conquiste em nome de Jesus. Não deixe que o medo desvie de você esta vitória na tua vida. É isso que o medo quer, que você não vença. Então não deixe que o medo ele venha desviar de você esta vitória na tua vida. E Deus ele tem lhe mostrado ministérios específicos em seu reino. Assuma, meu irmão, porque Deus ele está com você. Se você tem a certeza que Deus tem um chamado para você, em certo algo na obra de Deus, lance fora o medo e agarre. Lance fora o medo e agarre o seu ministério. Se você anda temeroso com o futuro, o que é que vai acontecer depois? O que é que vai acontecer com o futuro da igreja? Se você tem achado que você não tem força para grande conquista, que nós não temos força para grandes conquistas, eu desafio a você: lance fora o medo e una-se de todo o seu coração aos seus irmãos, porque juntos com Jesus, meus irmãos, nós continuaremos caminhando para as vitórias. Dê as mãos ao seu irmão, dê mão ao seu irmão no ministério, na obra da evangelização, porque juntos nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Amém?